Boa tarde. Aracaju, 20 de outubro de 2016, uma quinta-feira abençoadíssima. E Deus é bom. O programa é Coisa Nossa no ar. Eu abro o programa de hoje com Carol Valença. Ela é coisa nossa. Ela é a Miss Sergipe 2016. Linda, maravilhosa. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Carol? Tudo bom. Carol, eu contemplei durante a minha infância e a minha adolescência os grandes concursos de Miss. Sim. E os padrões mudaram muito. Eu recordo da Maria Esther Bueno, que era uma socialite, que tinha um instituto de comportamento chamado Socila, que treinava as misses. Os maiores eram maiores Catali. O cosmético era Helena Rubinstein. Então os diários associados faziam o concurso de Miss e tinha a chancela do O Cruzeiro. Era um glamour. Os estados se preparavam para mostrar o seu melhor. E tinha um conteúdo cultural, porque você tinha o traje de banho, que deveriam ter o mesmo padrão. Você tinha o traje de gala, que mexia com o aspecto social de cada cidade. E você tinha o traje típico, que era um estudo, tá certo, de cada região. E as misses se encontravam no Rio de Janeiro, passavam quase 15 dias para que tivesse um padrão, uma hegemonia de andar, de comportamento, de tudo. Eu me lembro que a medida da Marta Rocha era 1,72 m, 90 de busto, 60 de cintura, 90 de quadril, 28 de tornozelo, ela calçava 38. Eu vejo uma Miss magrinha. Como foi, Carol, que você decidiu disputar o Miss Sergipe? Então, eu tive que fazer uma preparação intensa, até para chegar nas medidas ideais. Passei por uma cirurgia para colocar a prótese de silicone, para aumentar o busto, né? Até para chegar nas medidas. Mas, como você falou, mudou um pouco. Então, hoje em dia as medidas já não são mais como antigamente. As meninas já não têm um corpo mais tão curvilíneo, como antigamente era, que tinha um pouco mais de perna, um pouco mais de bumbum. Hoje em dia é da menina um pouco mais magra do que antigamente. Então, eu tive que fazer a preparação justamente para me encaixar nessas medidas que está sendo pedida agora. Bom, e você decide concorrer ao Miss Sergipe. Sim. Quantas candidatas? Comigo tinham 7, se eu não me engano. 7 candidatas. Você representou alguma cidade do interior? Aqui, Aracaju. Você representou Aracaju. E você sagrou-se Miss. Depois, como foi o contato com, vamos dizer, com a sociedade, com as autoridades, para que você pudesse representar de fato e de direito o estado de Sergipe? Então, quando eu fui aclamada Miss Aracaju, eu já recebi um apoio muito mais da sociedade, né? No caso da torcida, apoio de patrocinadores, também tive muitos. E depois que eu fui eleita Miss Sergipe, só dei continuidade. Com relação a política de apoio, assim, não tive. O Estado o Estado em não si, participou em traje típico, em mandar a representante, porque é um representante do Estado. Pois é. Mas é que aqui em Sergipe ainda falta um pouco disso. Ainda falta um pouco desse apoio. É tanto que eu estava investindo nisso. Quem capitaneou aqui? Porque o Miss Brasil foi dos Diários Associados, depois ficou a deriva. Sim, agora a franquia do Miss Brasil está com a Polishop e com a Band. Está dividida, né? É da Polishop, no caso. A Polishop comprou. Então, a Polishop que é a dona da franquia do Miss Brasil.
O Miss Sergipe estava com o David Barbosa até o ano passado, só que teve um problema e ele foi retirado e está sem coordenação até agora. Então, o pessoal do Miss Brasil que veio fazer uma seletiva. Então não houve como fazer um capitaneamento para conseguir o apoio logístico. Não. Porque eu recordo que a prefeitura, o prefeito recebia a Miss, o governador recebia a Miss, iriam sempre levá-la, mandava o chefe do gabinete civil levar ao aeroporto. Quer dizer, você não teve essa honraria. Não teve. Misericórdia. Mas você foi. Mas eu fui. Você foi para o Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo. Hoje está com a Band, né? E como foi Sergipe, em São Paulo, para mostrar a beleza da mulher sergipana? Eu gostei bastante da experiência. Eu consegui mostrar para as meninas, né? Porque assim, a gente passa 10 dias lá, então tem um contato com as outras candidatas, outras 26. E a gente passa muito da nossa cultura uma para outra. Entre conversas, bate-papos, a gente passa muito. Então, eu falei muito das nossas culturas, das quadrilhas, do São João, principalmente, que é o ponto mais forte aqui. Seu traje típico? Não tem traje típico mais. Não tem traje típico? Já tem acho que uns 3 anos ou 2 que não tem mais traje típico. Aí não precisou? Não precisou. Então, durante o tempo da entrevista, porque deve ter sido um programa televisivo, não foi transmitido? Foi transmitido. Foi. Quanto tempo você falou no vídeo? Não teve, assim, entrevista para falar sobre Sergipe. Porque antigamente eles pegavam cada um e cada uma falava alguma coisa sobre si, sobre o Estado. Não teve destaque para o Estado. Eu falei um pouquinho sobre a minha família, mas foi ao que passou, o que foi pro ar, foi bem rapidinho. Não, como VT, não foi, foi como no VT. palco? Não. No palco a gente só fala na hora das perguntas que tem, né? O top 5 e faz uma pergunta. Quantos estados participaram? Os 26 estados da e o Distrito Federal. Você sagrou-se como? Porque antigamente tinha uma premiação até a 10ª colocada. Sim, você tinha Miss, você tinha Miss Simpatia, isso. Você tinha vários títulos. Lá não, a Miss Simpatia foi substituída pela Miss Emotion. Que acontece uma prova de quem faz uma maquiagem melhor, que define sua personalidade. E foi até a vencedora do concurso que ganhou essa prova, que ela é declarada Miss Emotion, que foi o que substituiu Miss Simpatia. E eu fiquei entre as 10, né? Fiquei no top 10 na 6ª colocação. Então eu não consegui entrar para a parte das perguntas, que é no top 5 apenas. Quer dizer, mas você quase ficou na beiradinha. Quase. E apareceu algum convite para teatro, cinema, propaganda? Não, ainda não. Quer dizer que não apareceu. Antigamente as misses, elas eram obrigadas a assinar um contrato de exclusividade. Elas passavam durante o reinado. Elas só poderiam usar maior Catali, só poderiam usar maquiagem Helena Rubinstein e deveriam fazer dentro de um conceito que ficasse nos diários associados, que era a Rede Tupi de televisão. A Globo nunca entrou. Quer dizer, você perdeu todo esse glamour. Mas é a Missy. Mas já passou esse glamour. E o que mudou na sua vida quando você volta para a realidade sergipana, aracajuana? Você deixou de ser a Carol Valença. Você agora é a Miss Sergipe Carol Valença 2016. Então, em todo lugar que eu chego agora, eu não sou mais conhecida. Carol, não, é a Miss Sergipe. Tem, assim, é bom porque tem todo o carinho das pessoas, né? Eu recebo mensagens, eu recebo apoio, comentários em fotos e tal. Então, nos eventos que eu sou convidada a participar, tem todo esse carinho. As pessoas vêm tirar foto, toda essa questão ainda continua. Você conheceu já algumas misses do passado? Não. Existem algumas hoje. Você tem quem? Cláudia Toscano, é Missy. Você tem Márcia Brito, de Propiá, que trabalha como gerente de hotel na Orla, é Missy. Você tem a socialite Helenita Santos, não sei se você conheceu. Não. É Miss Sergipe também. Deixa eu ver se eu me lembro mais alguém. Nós tivemos mulheres belíssimas
que conseguiram o título de Miss Sergipe e entraram no estrelato. A Cláudia Toscano hoje está aí, maravilhosa como artista plástica. A vida dela não mudou muito Com relação ao com relação Miss, né? a ser Miss, porque todas elas tinham identidade. Sim. E a sua provavelmente. Mas eu vejo aqui no script que você estuda engenharia civil. Quer dizer, você vai ser a beldade da engenharia civil. Turma. Entendeu? Como é que está sendo a futura engenheira Missy? Então, os estudos, agora voltou, como você falou, Você tá volta em que à período? realidade. Estou no oitavo. No Então, oitavo. volta à Já está realidade. estagiando? Ainda não. Então você O estágio é mais provavelmente pro vai... finalzinho. Oitavo são 4 anos, né? 5. 5. São 10. Então são 10 períodos. Você daqui mais ou menos um ano você vai estar na obra Tá de na capacete, de coturno, de bota. Como é que vai ser a mais bela sergipana trabalhando com operários? Vai ser normal. Como eu sempre imaginei, né? Foi a profissão que eu escolhi para exercer e tem que ter pulso firme também para mandar, né? Uma obra cheia de homem. Você já adquiriu algum planejamento para o futuro da Miss Carol? Ou a Miss em 2017 foi só uma brincadeira? Não, foi uma experiência, eu diria assim. É uma experiência que a gente leva para a vida também. A gente aprende a ter confiança, a gente aprende a ver o nosso potencial para as coisas. Então, ensina muito, é uma coisa que eu vou levar até para a minha profissão, como engenheira civil. Então, vou levar e acreditar no que eu sou capaz de fazer e exercer minha profissão dessa forma. Carol, agora vamos para a pior parte. O assédio. Não tenho. Não teve isso? Não. É porque as pessoas confundem muito, entendeu? Confundem. Tem uma música do Dick Farney que fala de um estereotipo do passado, que o valor de beleza na época das misses era a aeromoça. Então Dick Farney fala de uma música que diz que ele está num avião e ele se contempla, ele se encanta tanto com a beleza da aeromoça, entendeu? Mas ele diz que não está no preço da passagem. Mas as pessoas não têm muito escrúpulo. E quando vê uma mulher bonita, analisa como um pedaço de carne. E às vezes tem piadinhas sem graça, tem, vamos dizer assim, propostas indecentes. Isso não houve. Não, com relação a isso não. E se houve, meu coordenador ficou responsável por isso, porque as minhas redes sociais são administradas por ele, a do MIS. Então, assim, as que tinha do MIS, ele tomava conta. Então, se houve... Com 21 anos, você sabe que você deve passar 12 meses sem planejar casar. Sim. Eu não planejei. Entendeu? Eu tô Já houve casos de misses que perderam porque tem um caso, parece que a Miss Roraima ficou grávida. Entendeu? Não, a desse ano? Não, no passado. Esse ano teve. Teve um a caso Miss Bahia, assim. ela Então foi você eleita. veja bem, se ficar grávida ou se casar, perde o perde. título. E aí? Mas não tem um planejamento. Não tem planejamento Não. por enquanto para casar. Vai demorar um pouquinho ainda. Você acha que demora? Vai. Gente, linda, maravilhosa, eu conversei com Carol Valença, Miss Sergipe 2016, sexta colocada no Miss Brasil e encanta o É Coisa Nossa com sua beleza, porque ela é coisa nossa. Gente, eu vou ao break e volto já já. Obrigado, Carol. O livro O Tupã, Deus do Brasil, o canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju, procura reconstituir as práticas da disciplina canto orfeônico no período de 1934 a 1971. Além disso, aborda também as histórias de vida e percursos de formação de professores e professoras
que lecionaram a disciplina Canto Orfeônico na Escola Normal de Aracaju. Caso tenha interesse em adquiri-lo, favor em entrar em contato pelo número 799-8137-9749. Boa leitura! Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. O livro O Dia 30 de Fevereiro está à venda nas livrarias Escaris. É um livro indicado não só para o público infanto-juvenil, mas para todo amante de um bom livro. Foi considerado pela crítica como o pequeno príncipe da literatura tupiniquim e foi ganhador de um dos prêmios Banese de literatura. Boa leitura! O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no modo da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. Esse é o livro Universo em Desencanto. A revelação da verdadeira origem da humanidade, ditada por um ser extraterreno, o racional superior. Se você ficou curioso a respeito, você pode encontrar esse livro no site Cultura Racional, na internet, e também na Rua Santa Luzia, número 26, sala 102. Boa leitura! Olha, filhos são como flecha no alforje do arqueiro, né? E eu conversando aqui com ele, meu convidado de hoje, escritor e poeta Pedro Amaro do Nascimento. E eu tive aqui, entendeu? Eu dei uma risada muito gostosa, porque a nossa amada coordenadora Rafaela, entendeu? Batizou Nailton Torroio de Andrade, entendeu? Ou seja, cada bareta tem o torroio que merece, e eu tenho Nailton. Maravilha, né? Pedro Amaro do Nascimento, tudo bem?
Tudo bem, doutor. Nós estamos aqui graças ao empreendimento, né, a sua presença. E Isabel foi quem me transmitiu que viesse aqui para uma entrevista. E como cordelista, repentista e mais algumas profissões que eu sempre assumi, nós estamos aqui para qualquer pergunta. Nós começamos a conversar, na última entrevista que teve, a gente falava sobre o cordel. E eu tenho adentrado muito. Eu tive aqui recentemente, no último programa, com o Chiquinho Alemar. Chiquinho Alemar. E me alegrou muito o coração a entrevista com o Chiquinho Alemar, pela forma didática e lúdica com que ele conduz o cordel. A gente praticamente não vê o cordel com uma pessoa muito jovem. E o Chiquinho Alemar me falava de um projeto onde ele está preparando crianças para a cantoria do cordel. Nós estamos também. Vocês também estão preparando isso? O espaço cultural, que é na minha casa, nós já temos um coral de jovem. Este é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto. Este é o nosso assunto. Isso. Porque você veja bem, quando a gente fala de literatura de cordel, é uma coisa muito vaga. As pessoas veem a literatura de cordel como uma literatura épica, propícia aos festejos juninos, como se fosse assim apenas um resgate. Mas eu vejo o cordel, a necessidade do cordel na cantoria. Na cantoria. No comportamento, até na forma com que nós nos expressamos. O sergipanês. Sergipanês. O sergipanês é um dialeto que só se fala aqui. Só se fala aqui. Entendeu? Tem coisas em Sergipe que só em Sergipe faz sentido. E eu entendo que a difusão disso só se dará se houver um investimento na literatura de cordel. Se houver um investimento. Correto. Tá? Então, Pedro Amaro, como é o trabalho que você vem fazendo com adolescentes e crianças na sua casa? Nós começamos nas escolas a dar oficinas de literatura de cordel para professores e alunos das escolas. Até a faculdade e a universidade nós temos ido tratar sobre o cordel. Mas o cordel é como o senhor falou, ele tem assim uma maneira que alguém esquece. Uma certa vez que eu vendo cordel lá na praia, no Centro de Cultura e Arte J. Inácio, e um cidadão do Sul me perguntou, eu quero falar com o seu cordel, quem é ele? Porque ele achava que era um personagem, né? De tão distante que a pessoa está do cordel. Esta semana lá mesmo uma pessoa disse, eu não conheço, nunca vi falar sobre o cordel. Os turistas que chegou aí. Então, na nossa casa, eu já tenho 50 anos de literatura de cordel. Além de outros trabalhos, eu trabalhei como técnico em refrigeração industrial, 20 anos na empresa de Barbosa, depois cheguei de Pernambuco aqui, e depois me aposentei e voltei novamente à atividade de fazer cordéis. E já temos feito de diversas maneiras, mas como a sua pergunta é como a gente estamos... Como está trabalhando. Primeiro para trazer a criança a ter gosto. Nesse nosso sarau, nós damos sarau na minha residência, na minha casinha, que é pequena, mas a gente faz na garagem e cabe todo mundo, porque o coração pequeno cabe todo mundo, né? Nós fazemos na nossa garagem e primeiro nós fazemos sarau. Aí vem todos os cordelistas que nós conhecemos aqui em Aracaju, no estado. E no sarau, cada qual declama, e fomos convidando gente. Então vem os pais com as crianças. A gente idealizou de criar, na realidade, com as crianças também. Meu netinho está com 7 anos, ele disse, eu vou ser cordelista, e já faz verso. Então é uma admiração para nós. Por quê? Quando nós chegamos em uma banca que vende livros de cordéis, as pessoas que estão vendendo têm de 70 anos para lá. Se o jovem, a gente não der esse interesse ao jovem de se dedicar à poesia, a poesia se acaba. E isto é o que nós não queremos.
Então, nessas oficinas que nós damos em poesia, nós transmitimos o que é a poesia, onde nasceu, quem trouxe a poesia para o Brasil, como é que se dedica a poesia, em que se transforma a poesia, como é que a gente dedica em variedades de termos que se fala da poesia. E todo mundo gosta, porque todo mundo gosta da tradição da poesia, que é muito bonito. A tradição da poesia, em todos os poetas, quem trouxe para o Brasil foi Leandro Gomes de Barros, no século XVIII, lá de Portugal. Esse nome de cordel é apenas porque lá em Portugal cordão se chama cordel. Então veio literatura de cordel porque aquilo é pendurado nos cordões, literatura de cordel. O cordel não tem nada com a matéria, a cultura do livro. Cordel é o cordão onde ele é pendurado. Isso, às vezes eu faço pergunta à pessoa que diz que eu conheço o que é cordel. Digo o que é cordel. A pessoa nem se lembra que é cordão, porque não é um livrinho que vocês fazem com a história, com variedades de coisas, mas é apenas o cordel, é apenas o cordão onde ele é pendurado. E nesse termo, a gente orienta a todos os jovens, a várias escolas que nós já visitamos aqui em Aracaju, já fomos para Laranjeiras, Maruim, Glória, Itabaiana, muitas cidades que nós conhecemos a respeito do cordel, Laranjeiras, que nós temos sempre visitando as festas de Laranjeira. Itabaiana. Itabaiana também nós temos a grande alegria, porque lá nós apresentamos nas festas de Itabaiana, de Santo Antônio, né, lá de Itabaiana. O sergipanês de Itabaiana, ele se tornou até um pouco profano. Tem pejorativos. Fido canso é uma coisa muito usada. Outro é o seguinte, Tonho. Todo mundo é Tonho, entendeu? Todo mundo, a beia, que são os motoristas. O cordel também está se distanciando desse sergipanês. Como, por exemplo, o pega, playboy, barrão. Isto. São coisas que eram muito utilizadas no cotidiano, no vernáculo popular, e isso foi acabando. Eu escrevi uma décima, diversas, que diz assim: antigamente se escrevia diretoria com C, Inácio escrito com G, PH em filosofia, TH em Atalia, Baruque com CH, Capila escrito com K, com PH fotografia, e escrever mitologia com Y com TH. Hoje é tudo diferente, né? Mudou tudo. Então, na nossa concepção, a gente acha que deve passar isso para a juventude. Até as gírias antigas passar para a juventude. Que você fala, eu tenho falado para alguém, estudantes, determinadas palavras, sempre a pessoa não sabe o que é. Então, no falar lendário de cada pessoa, ou cada município, ou cada estado, tem a sua maneira, o seu dialeto, né? O seu dialeto. O seu dialeto que ele pode mudar. Em Pernambuco a gente fala uma criança andou com 1 ano. Sergipe é mais educado, ele diz, a criança caminhou com 1 ano. Andar significa uma pessoa que foi ludibriada por outra, né? É verdade. Então a gente vai aperfeiçoando isso. Em outro estado pode ter outro... Né? Agora, meu querido Pedro Amaro, com a evolução da internet e esse dialeto, porque existe um novo dialeto na internet, aonde se dispensa acento por tudo, aonde arroba é usado no lugar de A, entendeu? Aonde underline tem um sentido de hífen de ligação, e aonde o jogo da velha é para chamar a atenção. Isso também não distancia o adolescente do cordel? Distancia muito. Além disto, a própria educação dos pais que não conhecem o que é cordel. Eu sempre tenho dito que ninguém gosta do que não conhece. Se os pais não conhecem, não dá Você liberdade trouxe algum aos livro filhos. de cordel hoje? Trouxe o livro que foi lançado ontem. Ah, foi lançado. Nós temos um lançamento de um livro, Medicina e Arte, Pedro Amaro do Nascimento, aqui.
Um cordel diferente, já com capa Bem e diferente. brochura. Isso. Por quê? Este cordel eu fiz com muito carinho, porque de diversos que eu já fiz, já tem um número de 120 cordéis escritos, de variedades, de diversas variedades. E este eu escrevi sobre a medicina, o trabalho do médico, a responsabilidade do médico, a pouca atenção que a gente dá ao médico, a desobediência que a gente tem ao médico, a maneira que o médico tem de ajudar, de trabalhar, de atender, a facilidade que existe para a luta para a saúde. A gente vê, esse livro eu passei para o Dr. Lúcio Antônio Prado Dias, Da Somese. e ele se interessou em me ajudar e esse livro está pronto, uma beleza de livro. O lançamento foi ontem, sobre a medicina, sobre o relacionamento social, sobre as ideias. Então, só o senhor lendo a primeira estrofe, Eu vê a lhe dedicação confesso do médico. que eu sou um péssimo intérprete, mas eu prometo a você que eu vou ler este livro ainda esta semana. Eu vou fazer a performance do Dr. Azulzinho no mutirão do médico que acontece no Mercado Municipal neste sábado, onde a Somese, com o Centro de Diabetes de Sergipe, vão estar fazendo uma ação com algumas especialidades para atendimento público. E eu personifico uma personagem que é o palhaço Dr. Azulzinho. Eu vou ler algo desse livro, porque vamos ter mais de 100 médicos lá. E eu vou passar algo deste livro. Mas a primeira estrofe diz: a evolução científica foi o ponto de partida para que a classe médica tornasse desenvolvida, que hoje se denomina triunfo da medicina no salvamento da vida. Inicia-se a vida, portanto, relações, bloqueios, barreiras, medos, problemas, limitações, virtudes e qualidades, ações e dignidades, pensamento e ilusões. Peço do alto as ações, firmeza, força, energia, para seguir paralelo à graça e sabedoria, sair do cume dos montes, para beber água das fontes, medicina e poesia. A vida é soberania, um verdadeiro presente, a medicina no mundo é o alívio do doente, no peso de cada cruz, cada médico uma luz na vida do paciente. Vida do paciente. Maravilha. Ficou bem rico esse livro, viu? Eu vou ler um pouco mais dele, que eu vou trazer algumas estrofes dele. Certo, tá? certo. No próximo sábado, lá no mercado, o doutor Azulzinho vai estar, entendeu? Aí no tem uma script. coluna também sobre diabetes, né? Vamos, eu vou ler. Isso. Eu lhe prometo, ele é pequenininho, eu leio ele, entendeu? Tem um vocabulário, porque a linguagem do médico é bem da medicina, né? E o vocabulário vai orientar. Se a pessoa se atrapalhar em alguma palavra... Você diz o seguinte, nós temos aqui um glossário no final. Isso, no final. A mensagem do poeta, capítulo... deixa eu ver aqui, mensagem do poeta... tem aqui. Vocabulário. Tem aqui um vocabulário, um glossário com os sinônimos e os entendimentos. Isso. Maravilha. Aí tem palavras que até as pessoas formadas é preciso consultar lá no corpo do livro. Por exemplo, eu escrevi, na mitologia grega, a gente sabe que havia 3 deusas, chamadas 3 parcas, que ela era quem fiava a vida humana, ou cortava o fio da vida humana. Como a vida humana tem a mesma medicina, eu coloquei aí o nome das 3 parcas, mas eu tive que colocar no vocabulário, uma se chama Atropos. Então a pessoa lê no corpo do livro, Atropos não vai saber o que é. Não é. Tem que ir para o vocabulário. Tem que ter o texto e o contexto. Tem que ter. A mitologia eu admiro muito, é muito bonita. Tem também no começo aí de um dos capítulos, falando sobre Latona. Latona era uma deusa muito bonita, que vivia lá pelos arredores dos palácios dos sultões, pobre demais, ninguém dava crédito pela pobreza, mas Júpiter, que era o rei dos deuses,
ele encontrou Latona, aproveitou-se dela e engravidou Latona. Latona grávida, sem nada na vida e com medo ainda da mulher de Júpiter, que era a deusa Juno, que além disso era parteira. No parto ela mataria a criança. E a deusa Juno era tão ciumenta que contratou Argos, que possuía 100 olhos, 50 fechados e 50 estavam abertos. Então dava para ver muito, era um bom vigia, não é? Com certeza. E Argos, perseguindo a situação de quem chegasse perto de Júpiter. Mas o deus do oceano, que é Netuno, pegou a mulher esquecida, Latona, e levou lá para ilhas de Delos, lá na Grécia. E lá ele deu à luz de um casal de filhos, Apolo e Diana. E então a Grécia, a ilha de Delos, que não havia oxigênio, nada de vida, de nada, mas com a chegada de Latona, se tornou fértil e todas as águas ficaram boas e chegou até a ser porto de navios, de muitas coisas lá, segundo a história. Mas terminando a Apolo e Diana, que hoje é o Sol e a Lua, filho de Latona. Aí, Pedro Amaro, profundo conhecedor de mitologia grega. E com isto eu fiz uma estrofe de outro livro que eu escrevi, que diz assim, até na mitologia fala da deusa Latona, que Júpiter levou para a zona, grávida e sem moradia. A deusa Juno não sabia do marido sedutor. Netuno fez um favor e levou para a ilha estrangeira. 1000 vezes ficar solteiro do que casar sem amor. Foi a história que eu fiz, né? Maravilha. Bom, gente, eu conversei com o poeta sergipano de cordel Pedro Amaro do Nascimento, que lança Medicina e Arte. Está aqui mais um livro de literatura de cordel lançado no Coisa Nossa. Ontem eu estive na biblioteca Epifânio Doria, o lançamento foi lá, com a presença de vários médicos, né, de Dr. Lúcio, Dr. Arnaldo Vasconcelos e muitos outros, presidente da Sobramas, estava todo mundo lá, o presidente da Faculdade Tiradentes. Professor Uchoa. Professor Uchoa. Eu estou vendo aqui, patrocinador, o Nietzsche Semise. E nós agradecemos a todas essas pessoas que patrocinaram, que deram apoio ao livro. E quem já leu o livro, até hoje não recebi crítica. Vou lê-lo e vou difundi-lo. Obrigado, Pedro Amaro do Nascimento. Gente, é coisa nossa, viu? Eu vou ao break e volto já já. O livro Ser Feliz Ser Sergipano é um livro de entrevistas, no qual tem entrevista com sergipanos que fazem trabalhos sociais no estado. Entre essas entrevistas, a entrevista com Ilma Fontes, onde ela conta toda a sua história. O livro está à venda na loja Brumar, no bairro Santo Sumon. Uma boa leitura. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no modo da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa.
Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Legislatura. Legislatura é um período de 4 anos que começa sempre o ano seguinte às eleições para a Câmara de Vereadores, no dia da posse dos parlamentares eleitos em 1º de janeiro e termina 4 anos depois, no mês de dezembro. O mandato de um vereador municipal dura uma legislatura, ou seja, 4 anos. O livro As Lições do Esporte trata da história de um garoto que tinha um sonho em mente, ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica, As Lições do Esporte. Você encontra na Escaris e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura. A TV Câmara Aracaju traz para você mais transparência e visibilidade. Aqui, além de acompanhar todos os detalhes das sessões do plenário ao vivo, você ainda confere discussões sobre os assuntos mais relevantes e até polêmicos no programa Pra Discutir. O Câmara em Ação é para quem prefere aquele resumo dos principais momentos dos vereadores na tribuna. E aqui você também vê na íntegra o pleno do TCE e ainda o TCE na TV. Mas a gente vai além. No programa Identidade, você conhece a vida particular dos vereadores e ex-vereadores da casa. Surpresas, revelações e emoções garantidas. E tem muito mais atrações para você. Com É Coisa Nossa, a gente passeia pela cultura, arte, gastronomia e coisas bem particulares da nossa terra. Tem música sergipana e muito esporte no programa Bola na Mesa, que marca um golaço na nossa programação. E para conquistar o sucesso no mercado de trabalho, o programa Vencendo o Desemprego ensina o caminho para você. Mas bom mesmo é caminhar para um envelhecimento saudável. Com o programa Sempre Ativo, você garante as dicas para aproveitar com saúde a melhor idade. Além de tudo isso, no meio da nossa programação, você sempre aprende a não escorregar no português com o não morda a língua. E no Dica de Leitura, obras de autores sergipanos que vão te levar para uma viagem ao conhecimento. Isso e muito mais você só encontra aqui na sua TV Câmara Aracaju. Mais transparência e visibilidade. Aí estamos de volta, maravilha. E lembrando que o aniversário de Nailton Andrade amanhã, entendeu? Então todo mundo pode abraçar aí o nosso produtor e o Adelso me dizendo aqui que vai ter festa. Mandaram fazer bolo e vai ter recepção. Ele não me convidou ainda, viu, gente? Mas um convidado convida 1000. Então eu convido todo mundo para ir para a casa do Nailton Andrade amanhã. Mas o convidado pode botar para fora 1001, não é? Quem ele não convidou, penetre todo mundo que ele convidou. Mas eu vou lá dar um abraço ao Nailton Andrade. Bem, gente, eu estou recebendo aqui
nunca tinha entrevistado um roraimense. Nunca. Uma coisa curiosa, né? Tantos anos de profissão, sempre é a primeira vez. E eu converso agora com o poeta, cantor, compositor, menestrel, Eliakim Rufino, com 30 anos de música, 11 livros, 5 CDs e uma vida voltada. Em dias sergipanos, fez o show no Recital de Poesia, onde lançou seu livro no Palácio, Café Palácio, no último dia 19. Hoje, quinta-feira, faz show musical poético e dançante no Tchê Music. Tá aqui, Tchê Music. Eu não tenho aqui o endereço Tchê Music, mas ele está lá. E dia 22, ele vai estar lá com o Paulo Scariz, na livraria Scariz, para a tarde de autógrafo e lançamento dos seus 2 últimos livros, que cá estão, né? A gente vai já falar sobre eles. E ele estará lançando os 2 livros, deixa eu mostrar logo aqui, entendeu? No dia 22, livraria Scariz, Cavalo Selvagem. Maravilha. Eliakim, em Aracaju, mais um artista brasileiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eliakim, como chegar no menor estado da federação? Eu venho da menor capital, né? Boa Vista é a menor capital do país. Então estamos entre os menores, né? Estamos em casa, de menor para menor. Tem um ditado que diz que as grandes fragrâncias estão em pequenos livros. Exato. Entendeu? Tem uma aproximação que você sabe que Roraima e essas regiões do norte do Brasil são formadas por brasileiros de todas as partes do Brasil que vão para a Amazônia. Então lá há uma presença de sergipanos em Roraima e de brasileiros de todas as partes do país. E agora há pouco diálogo realmente entre Sergipe e Roraima. Como nós temos aqui a presença de um roraimense apaixonado por música, também compositor como eu, que é o Jânio Macuxi. O Jânio é que me fez o convite para que eu viesse aqui. Eu não conheço o Jânio, é músico também? É músico também, já mora aqui há alguns anos. Deixa o telefone dele aí para a gente trazer. O programa é Coisa Nossa. Pois é. Roraima é Brasil. É Coisa Nossa. E passa a ser Coisa Nossa exato. também. O Jânio já mora aqui há alguns anos, 3 anos que ele mora aqui, e conversamos sobre essa possibilidade de trazer um pouco de Roraima para cá, trazer esse cheiro do extremo norte para cá, para Aracaju. Como é que você vê hoje Sergipe? Porque para as pessoas que estão lá, apesar de você estar numa região onde as pessoas dizem, Roraima tem índio, né? É uma terra de índios. Sergipe, o Brasil tem o quê? O que é Sergipe? O que é Aracaju? É uma tribo? Entendeu? As pessoas têm assim, nós estamos a 1 hora do estado da Bahia e a 1 hora do estado de Alagoas. Quer dizer, se você for de carro 1 hora para o norte, está em Alagoas, 1 hora para o sul, você está no estado da Bahia. Você está a 2 horas e meia de Salvador e a 2 horas de Maceió. Quer dizer, nós estamos entre 2 capitais. Agora, 2 grandes capitais, né? 2 grandes capitais. E isso aí, de certa forma, ilha o estado de Sergipe. Contudo, nós temos uma região, uma bacia hidrográfica maravilhosa. Nós estamos na foz do Rio São Francisco. Nós temos uma classe média privilegiada. Nós temos um estado que exala leite e mel. E eu acho que Roraima deve ter as mesmas características. Roraima tem, como você disse... Só não tem praia, né? Tem, de água doce. De água doce. As praias de água doce do Rio Branco, que é um rio imenso, 600 quilômetros de rio, com muita água. Bom, a Amazônia toda é uma hidrorregião, é uma região das águas. E essa água vai marcar também a minha vida. Eu sou um poeta da natureza. Grande parte da minha obra é voltada para exaltação dessa paisagem natural e da paisagem cultural também, porque fala-se muito da biodiversidade da Amazônia, mas a sociodiversidade da Amazônia também é fantástica. Estamos lá numa região que, além dessa presença de brasileiros de todas as partes do Brasil, nós temos também 2 fronteiras, a Venezuela e a Guiana, o único país de língua inglesa da América do Sul.
Então é um intercâmbio muito próximo do Caribe. Né? Nós temos, um deixou... Brasil diferente, são outros Brasis. O que me tocou realmente foi o aspecto da água. Eu queria ver um pouco do que você produz, da tua poesia em com essa métrica, rima. Agora, eu quero ver água exalando das tuas cordas. Minha vida está marcada pela presença da água. Quero ver sair água dessa guitarra. Este rio é minha estrada, minha casa. Os peixes que nele habitam dormem comigo no leito. Corre água pela praia do meu peito. Aprendi a olhar o rio com olhar de pescador. Porque a vida vem da água, aprendi a olhar o rio com amor. Aprendi a ouvir o rio, o que tem para me dizer. Porque o rio também fala, aprendi a ouvir o rio com prazer. Aprendi a sentir o rio e correr para lhe abraçar. Porque o rio me completa, aprendi a ser poeta e viver só para amar. Música. Tá saindo o som aí que eu não tô ouvindo, não tenho retorno. Tá sem retorno aqui, aumenta aí o retorno do... Mas tá bem? A TV, se você aumentar a TV, vem o retorno para aqui. A pedra canta, a planta fala, o rio vê. O vento sente, a chuva chora, o raio lê. O peixe sonha, a rosa dança, tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Maravilha. Gaia, que é o nome que os antigos gregos davam à terra. Né? É, agora você veja bem, esse peixe que você falou, por acaso é um tucunaré? Eita, meu mano, luazão bacana, vamos comer tucunaré na praia. Arruma a lenha, faz o fogo e abana, pois é doutor formado em Piracaia. Farinha, sal, pimenta malagueta, limão, cachaça e a turma senta peia. Quem não tiver saúde não se meta numa peixada na coroa de areia. Eliane, só por causa disso, essa semana eu vou defumar um tucunaré naquela churrasqueira e vou terminar de gratinar ele no maçarico, entendeu? Eu preciso. Cozinheiro também. Eu sou apaixonado por tucunaré. Ah, tucunaré. Sou apaixonado. Porque tu sabe que o tucunaré ele é conhecido também em língua espanhola, na Venezuela, como peixe pavão. Porque ele tem aquele olhinho colorido. Que é para enganar o predador, né? Que ninguém sabe. É onde está a cabeça, onde está o rabo, né? É difícil você achar aqui o tucunaré, é mais fácil a tilápia. E hoje o tucunaré encontrado em Sergipe, você tem o prazer de usar o tucunaré pego no Rio Branco, ele solto. Então a gente consome ele vindo de alguns criatórios de piscicultura que desce de Pernambuco. Mas de qualquer sorte é tucunaré. É bom demais. É um peixe lindo. É o peixe por excelência da Amazônia, né? As caldeiradas de tucunaré. Eu sou apaixonado. Tucunaré. Então você está apaixonado pelo peixe certo. Glória a Deus por isso. Eu estou conversando com Eliakim Rufino. Eliakim, você conheceu algum músico sergipano já? Estou conhecendo através de discos, mas assim, de contato ainda não. Eu cheguei ontem, já em cima, já fiz o show, mas como já vou embora na terça-feira, tenho tempo ainda de contactar. Hoje eu vou conhecer o grupo Inspirações, que faz uma participação especial no meu show a convite do Jânio.
Bom. Eu tenho 2 CDs também aqui para mostrar, além dos livros. Eu tenho aqui o Eliakim Diz, que são poemas falados com trilhas sonoras especialmente compostas para cada poema. Também vão estar sendo vendidos lá na Escariz. Disponibilizados a preços promocionais e com direito a um autógrafo grátis. Glória a Deus por isso. E Os Direitos da Criança, que é um CD infantil, uma versão poética e musical do Estatuto da Criança e do Adolescente, para facilitar as coisas para que as crianças... Importantíssimo. Importantíssimo. É música infantil cidadã. Música infantil cidadã. Nós temos aqui uma senhora, eu estou tentando lembrar, uma jornalista que fez um CD sobre águas. Ela é assessora de imprensa da Codevasf. Águas... Agora me foge o nome. Eu tenho um livro chamado Poeta de Água Doce também. Que Graça... Agora me foge. Eu tenho um livro voltado para essa temática. Vamos ouvir alguma coisa infantil voltada para a criança com a natureza? Alguma coisa infantil voltada para a criança e a natureza? O que é amarelo como gema, mas ovo não é. O que é tem escama de peixe, mas peixe não é. Tem beleza de palmeira, mas coqueiro não é. Tem fruta de cacho, mas não é açaí. O que é, só pode ser Buriti. O que é, só pode ser Buriti. Direito de viver, direito de brincar, direito de aprender, de crescer, de errar, de amar e de sonhar. Eu creio que o futuro deste país são as nossas crianças. Eu sou um poeta que tenho parte do meu trabalho voltado para as crianças, porque você vê que há um déficit disso, né? Quando se fala, por exemplo, poetas que têm alguma coisa com criança, lembra-se do Vinícius de Moraes e da Cecília Meirelles. De Vinícius eu só lembro que era uma casa a Arca de engraçada, Noé, né? Não tinha chão, não tinha nada. E a Arca de Noé, que é um clássico dele. Sim. Né? E a Cecília, aqueles poemas do Isto ou Aquilo. Bem recente, o José Paulo Paes tem algo para criança, mas assim, quando se fala em poesia para criança, as únicas referências ainda são Vinícius e Cecília. Então é muito pouco. É muito pouco para um país. Eu atirei o pau no gato, que eu cresci ouvindo. Didaticamente, hoje, os doutores dizem que não se deve atirar o pau no gato. E aí eu fico perdido, né? É complicado. E tem uma versão erudita do Atirei o Pau no Gato, que é Arremessei o Bastão no Felino. Misericórdia. Não, e aí é cruel! Aí é cruel! Eu Madame Francisca. Eu prefiro voltar a ouvir o poeta raiz Eliakim. Então vamos lá. Vamos lá, Eliakim. Uma homenagem que eu fiz às raízes nordestinas do povo nortista. Eu tenho um pé no Ceará, o meu avô era de lá. Eu tenho um pé no Maranhão, eu tenho mais, eu tenho a mão. Eu tenho um pé no Piauí, Rio Grande do Norte, passa por aqui. Eu tenho um pé em Pernambuco, tenho uma perna no sertão. Eu tenho um braço na Bahia, uma costela em Alagoas. Em Sergipe o coração, quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou chuva na floresta, sou mandacaru no agreste. Quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou farinha de caboclo, eu sou cabra da peste. Maravilha, eu conversei com Eliakim Rufino, que vai estar hoje quinta-feira à noite, lá no Tchê Music Bar, tá certo? Mostrando o seu trabalho. Vai estar amanhã na Livraria Escariz, sábado 22, durante na a tarde, Livraria Escariz, e no domingo, dia 23, no Brothers Club, foi encerrando com muita a sua música turnê, e poesia, lançando 2 livros, e 2 lançando CDs. um CD. Maravilha. Obrigado, eu preciso encerrar o programa. Agora eu queria encerrar Parabéns pelo programa. ouvindo novamente este hino de brasilidade ao meu Nordeste. Neto do Nordeste. Vamos lá?
Eu tenho um pé no Ceará. O meu Obrigado, até a próxima terça às 14 horas, se o bom Deus quiser. Eu tenho mais, eu tenho a mão. Eu tenho um pé no Piauí, Rio Grande do Norte, passa por aqui. Eu tenho um pé em Pernambuco, tenho uma perna no sertão. Eu tenho um braço na Bahia, uma costela em Alagoas. Na Paraíba o coração, quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou chuva na floresta, sou mandacaru no agreste. Quem é filho do norte